Boa tarde, pessoal! Estamos aqui com a nossa segunda aula online para o nível 2. Eu espero que vocês estejam trabalhando a primeira aula. Ainda não recebi o material, né, do exercício, mas hoje vamos tratar um assunto que é muito importante mesmo, porque no nível 2 a gente trata principalmente de como conjugar os verbos ingleses ao passado. E a gente viu que existe na verdade uma regra para todos os verbos regulares e que é necessário, é preciso decorar o passado de muitos verbos que não são regulares. E não tem jeito, tem muitos verbos que são muito usados, que tem um passado irregular e o único jeito é treinar, 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 porque de qualquer forma a pessoa não pode, né, decorar simplesmente, porque depois de uma semana, um mês já esqueceu tudo. Mas no caso do passado, temos duas situações muito frequentes nas quais conjugar os verbos ao passado é muito fácil, né? Então, se por um lado temos os verbos nas frases afirmativas no presente indicativo, no passado, no pretérito, frases afirmativas, onde no caso de verbo irregular eu tenho que lembrar como é a conjugação daquele verbo. Faço um exemplo para todos, né? O verbo que todo mundo conhece é speak, to speak, to speak English, falar inglês, to speak English, que é o nosso objetivo, certo? Pronto, esse verbo ele não é regular no passado, não é speak it, né? O verbo no passado é spoke, né? Spoke. Eu falei inglês, I spoke English, I spoke English. E a coisa boa é que a forma verbal fica igual, idêntica para todas as pessoas. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular e todas as pessoas do plural. Então é tudo spoke, certo? E o particípio passado de falar em inglês é spoken, spoken, né? Spoken. Então a gente o objetivo na verdade do nosso curso não é speak English, to speak English, mas é the spoken English, ou seja, o inglês falado. Spoken é falado, spoke é falei, ok? Então o verbo to speak é um verbo irregular, ok? Mas o que me interessa agora, o assunto dessa nossa aula é o uso do did. Did. O did, que não é did, é did, mas é um som mais parecido com e, did, do que com i, did, porque é sempre assim na língua inglesa, né? Como o it, o pronome que quer dizer isso na terceira pessoa, que substitui os objetos que não têm sexo, porque os ingleses têm o ele, que é he, she, que é ela, e o it, quando não é nem ele nem ela, que não posso atribuir um sexo, por exemplo, a uma cadeira, a uma mesa, um sofá e tal, como a gente já tem falado muitas vezes em muitas aulas. Então eles usam um pronome, como posso dizer, sem gênero, que é it. Mas não se fala it, é it, it. É did. Did é o passado de to do, né? O verbo to do, a gente viu que a gente usa o verbo to do no presente para fazer perguntas e para formar frases negativas, certo? Então, no presente eu uso o auxiliar do, que na terceira pessoa é does. E a gente se lembra muito bem que a famosa frase: você fala inglês? Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English?
É, é a pessoa quando pergunta a outra pessoa diretamente se fala inglês. Mas se eu falo de uma terceira pessoa, a gente estava conversando sobre Carlos, e eu pergunto ao outro se ele fala inglês. Aí a pergunta não é do he speak English, é does. Does he speak English? Does he speak English? Does he speak English? Ou seja, ele fala inglês, porque na terceira pessoa o verbo to do se transforma em does. E na frase negativa, a gente viu que quando não está envolvendo o verbo ser ou o verbo estar, eu uso o to do, o verbo to do, como auxiliar para formar a frase negativa, que é don't. Don't. E na terceira pessoa é doesn't. Doesn't. Isso a gente já viu várias vezes. Mas como é que transformamos tudo isso no passado? Usamos o verbo não, é o passado do verbo to do, que é did. Did. Então, se eu digo eu falo inglês, eu falo inglês, I speak English. Mas se eu digo eu falei inglês, eu digo I did speak English. I did speak English, certo? I did speak English. E se eu uso, se eu quero formar uma frase negativa no passado, o did se transforma em didn't, didn't, certo? Didn't. Então, se eu digo falei inglês, I did speak English. Se eu digo eu não falei inglês, I didn't speak English. I didn't speak English. I didn't speak English. Só que na fala rápida do dia a dia, eles falam I didn't speak English, certo? Então, essas duas formas. Agora, eu vou apresentar aqui uma aula de uma videoaula que eu encontrei no YouTube, que é interessante e, na minha opinião, explica bastante bem todo esse assunto. Não é muito, não dura muito tempo. Então, é uma videoaula bastante rápida, certo? E depois vou retomar a minha conversa com vocês para aprofundar um pouco mais, fazer alguns exemplos que acho que são mais clarificadores, esclarecem, né, a situação. Tá certo? Então, boa visão e depois se vê depois da visão da aula, da videoaula.